Quando alguém pensa em começar aí um canal no YouTube, a maior dúvida é como começar, de onde começar. Realmente, essa é uma das maiores dúvidas e provavelmente você também tem essa dúvida. E muita gente complica, né? Muito guru da internet quer vender curso, ensinando uma fórmula mágica, mas a verdade, desde já tirando o elefante branco da sala, é que não tem. O YouTube ele se resume em três passos únicos que com constância dão certo, que é ter uma ideia clara, organizar um roteiro de uma forma básica e deixar a edição mais leve possível. Mas como que isso faz sentido? Por que, que a gente deve acreditar nisso e acreditar que esse é realmente aí a forma ideal de crescer no YouTube? Então vamos considerar aqui os três pontos e se você gostar, você se inscreve aqui no canal. Podemos começar com a ideia. O YouTube vive de ideias, tanto é que o YouTube hoje ele está tentando minimizar ao máximo a divulgação de conteúdos criados com inteligência artificial. Não que não possam usar a inteligência artificial, mas de uma forma mais controlada, criativa. Por exemplo, se a pessoa ela usa a inteligência artificial em alguma parte da edição, ou cria alguma imagem para contar alguma história, onde ela vai narrar ou a história é feita por ela. O YouTube ele identifica aí uma, uma leva muito grande de conteúdo feito com IA, só com IA, criado de formas automáticas e sem controle, sem criatividade. Então o YouTube ele valoriza a criatividade. Eu tive essa experiência na prática. Eu tenho um canal que eu falo sobre filmes e tem um canal que eu falo sobre o meu carro, um Civic. Eu falo sobre curiosidades, como fazer alguma coisa no carro, pontos fortes, por que, que eu comprei o carro. Então, depende muito o que seu público vai estar procurando. Mas um conteúdo com menos edição e mais claro sobre o assunto e com um público específico fica muito mais fácil dele ser divulgado. O meu canal de filmes, ele tem quase 1.000 inscritos já. Porém, na questão de retenção, o canal do Civic vence muito à frente, mesmo que ele tenha poucos inscritos no momento, até porque eu comecei recentemente. Mas eu observei que você focar só em vídeos longos, você consegue realmente ali um público mais fiel. Um público que vai querer assistir o seu conteúdo, vai comentar, vai deixar o like, vai se inscrever, porque simplesmente gostou do conteúdo. O conteúdo sobre filmes, geralmente eu falo sobre filmes de heróis da Marvel, é um conteúdo um pouco mais saturado. Muitos canais falam sobre isso, então é um pouco mais difícil de concorrer. Não vai ser uma coisa que as pessoas sempre vão estar procurando. As pessoas que gostam podem até procurar, né? Mas é um assunto que geralmente vai depender do hype do filme do momento, de algum acontecimento do momento. Quando você fala de algum assunto mais específico, como por exemplo, eu estou falando do meu carro Civic, ele mesmo sendo um carro antigo, ele sempre vai ter pessoas que vão estar comprando ou que vão estar pesquisando sobre. O hype dele sempre vai ser único, né? E ele é muito nichado, porque eu estou falando sobre um carro, estou falando sobre uma marca, sobre um modelo e sobre um modelo de um ano específico, né? Então, essa nichação fica muito mais fácil você adquirir um público mais fiel. Por exemplo, no canal de filmes, eu falo sobre vários filmes, falo sobre vários acontecimentos, falo sobre vários temas. E às vezes o público que gosta do tema A não vai gostar do tema B. Mas quando você nicha o máximo possível, hoje, com o YouTube hoje em dia, você consegue um público mais fiel, que vai assistir mais os vídeos, vai alcançar talvez uma alta taxa aí de envolvimento nos vídeos. Então, faz muito sentido quando nós vimos pelo YouTube, eu já vi dicas de você nichar o máximo possível. Isso eu testei na prática e é verdade. Então, com certeza, você ter uma ideia e um ponto de partida um pouco mais nichado vai fazer mais sentido. E aí o YouTube talvez ele recomende, né? Talvez não, com certeza ele vai recomendar aí os seus vídeos. Um outro ponto é sobre o roteiro. O roteiro ele não pode ser ali uma prisão para você. Ele tem que ser algo solto. Um outro exemplo, novamente eu testei no meu canal de filmes. Já teve vezes eu fazer o roteiro e o tempo todo eu estar olhando por o roteiro, porque era um assunto novo e eu não tinha todas as informações. E muitas vezes eu tinha que reiniciar várias vezes o vídeo porque eu não estava acreditando que estava ficando bom. Já no canal do carro, do Civic,
foi uma coisa muito mais natural, porque basicamente eu tô falando o que eu sinto pelo carro, minha experiência, ou detalhes que eu já falo no meu dia a dia com outras pessoas. Então, antes de você falar sobre um assunto, goste dele, tenha interesse por ele. Não que eu não goste, por exemplo, de filmes, mas hoje em dia são muitas informações que eu não tenho acesso. Eu só tenho acesso na hora de fazer o vídeo. Por mais que eu goste, eu não vou conseguir falar igual um robô todas aquelas informações, porque muitas vezes são informações técnicas, informações históricas também dos filmes. Então, o carro não. O carro é como se eu estivesse conversando ali com uma pessoa numa mesa de bar, sabe? Então flui muito mais naturalmente. Mas não é por causa disso que eu também não faço o roteiro. Eu crio um roteiro com os pontos principais e vou falando conforme vai vindo na minha mente. Mas você falar sobre algo que você gosta ajuda muito. Você ter uma expressão mais natural, você melhorar aí a sua comunicação olhando para a tela, que é algo que muitos têm dificuldade. O roteiro ele é só uma base porque você vai falar. Ele não deve ser aí o principal, não como se você estivesse lendo um livro de histórias para os seus telespectadores, não. Ele é uma base para você pensar, se guiar, é um mapa, né? Da mesma forma como você vai dirigir, você usa o GPS para ir para o caminho, você não pode ficar o tempo todo olhando para o GPS, você tem que olhar para a estrada. Então você olha rápido, vê qual é o caminho e segue esse caminho. Então o roteiro, lembre-se, ele não deve ser uma prisão, você deve tratar ele como um auxílio. E a edição? A edição é um outro ponto que nós podemos falar, porque muitas pessoas acham que o YouTube, para crescer no YouTube, é necessário uma edição espetacular. E isso hoje não é mais verdade também. Na verdade, conteúdos mais simples estão fazendo muito mais sucesso do que conteúdos extremamente editados, com filtros. Então, conteúdos mais simples, de formas criadas ali talvez mais caseiras, estão fazendo mais sucesso, estão conseguindo mais views. E isso é verdade também no teste que eu fiz nos dois canais. Primeiro canal, Filme Especial, que é o meu canal de filmes, eu usei algo muito mais elaborado. Eu usei muita IA, às vezes para fazer uma voz neural para testar, não deu certo. Só o fato de eu ter tirado a voz da IA e colocado a minha voz já consegui chamar a atenção de mais pessoas. As pessoas conseguem identificar. Eu estava usando a inteligência artificial Google AI Studios, que é uma das melhores que tem, é bem natural, só que ainda assim as pessoas já estão percebendo que conteúdo de IA está sendo muito utilizado. Então, quando elas pensam que pode ser uma IA, talvez elas se recusem a assistir. O ser humano precisa se conectar com o ser humano, né? Então, esse é um ponto interessante. E também eu percebi que no canal do Civic, quando eu simplesmente ligava a câmera, começava a gravar, e o máximo de edição que eu colocava ali era um corte que precisava ser feito e uma música de fundo, a retenção foi muito maior do pessoal. Além de todo aquele assunto que já falamos sobre o nicho específico e tal, mas o fato de ser mais simples, de não ter muito corte, muita edição, fazem as pessoas ficarem mais atentas, né? Prestarem mais atenção aí no vídeo. E a edição hoje é um problema, porque muitas pessoas acham que precisam ter um computador muito bom ou um celular muito bom. Isso não é verdade. Uma das coisas que eu recomendo muito é o Canva, né? O Canva, ele é um bom editor de vídeo, se você não sabe disso. Muitas pessoas conhecem ele apenas como um editor de design, mas hoje ele tem a parte de edição de vídeo. E é muito bom você usar o Canva, porque ele não vai travar, porque ele é online, você pode usar no seu celular, pode usar no computador, no desktop, e ele faz o download em qualidade muito boa também, até 4K, e você consegue fazer tudo o que você precisa para um vídeo. Até mesmo se seu vídeo tiver um pouco mais de edição, imagens, você consegue adicionar efeitos. Bom, eu usei bastante ele no canal aí do Filme Especial, canal de filmes, e ele realmente consegue fazer uma edição mais elaborada. Algumas coisas o CapCut ainda serve muito, mas o Canva ele é um editor simples, fácil, tem a versão gratuita e ele é funcional. Você vai conseguir simplesmente usar ele sem precisar se preocupar aí com o seu computador ficar travando com um editor mais complexo, como o Premiere, CapCut, DaVinci, então, enfim, são são várias opções, né, que tem de editor, mas o Canva ele é funcional, então vale a pena usar ele para para editar seus vídeos. E sempre lembre que a edição simples ela está funcionando muito mais do que edições muito complexas. Além do canal de filme e o do canal do Civic, eu criei um canal de documentário para fazer um teste.
E eu percebi que o canal de documentário, mesmo sendo muito bem elaborado, tendo sonoplastia, ele não fez sucesso igual o canal do Civic. E não sei se você já venha reparado, mas o YouTube ele tá voltando um pouco às origens, porque as pessoas estão sentindo falta de conexão humana. Então, elas não assistem o YouTube para ver algo espetacular. Se elas quiserem fazer isso, elas vão no cinema. Elas assistem o YouTube para se conectar com outras pessoas. Não é à toa que hoje a gente vê muitos vídeos de pessoas trabalhando. Por exemplo, eu assisto canais de pessoas que trabalham entregando iFood de bicicleta, iFood de moto, trabalhando em outras coisas, ou simplesmente ligando a câmera e conversando sobre algum assunto. Então é isso que tá dando certo. As pessoas, elas, querendo ou não, elas sempre vão assistir um vídeo ali na hora do almoço, na hora da janta, na hora que elas estiverem, talvez, sentadas no sofá. E a gente vê exemplos de canais que mostram a vida real que dão certo. Como, por exemplo, esses canais, né, de entregas, pessoas trabalhando ali e tem muita visualização. Canais também que pegam ali situações. O X-Racing, por exemplo, é um canal que pega vários vídeos de situações ali que acontecem no dia a dia dos motoboys, ou de carros, do mundo automobilístico. E ele faz esse compilado e tem muitas visualizações. Então as pessoas gostam de coisa real. Por isso que eu acho que a IA ela nunca vai conseguir tomar o lugar disso. E eu acho que as pessoas já ligaram esse alerta. E é por isso que o YouTube ele está funcionando da forma que está hoje. Bom, essa era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui um link. Se você quer ter o Canva Pro mais em conta. É um link que vai permitir você ter o Canva Pro pagando apenas uma vez e tendo ele durante um ano aí. Por mais que a versão gratuita tenha bastante informações, ainda assim, o Canva Pro né, ele tem mais opções para você aprimorar. E considerando que ele é um editor de vídeo leve, compacto e online, pode ser muito bom para você. Então, se você quiser gostar, você me ajuda também fazendo isso. E se quiser se inscrever nos outros canais que eu falei aqui, fica à vontade. Se você não gostar desses assuntos também não precisa, para não bugar o algoritmo. Muito obrigado aí pela sua atenção, espero que tenha gostado e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau.